Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha enteada ficou sem sua grande festa de aniversário, quando descobri que seu pai era infiel, e que todos sabiam e apoiavam sua traição. Olá, tenho 33 anos e estou casada com meu marido Jack, de 40 anos, há pouco mais de 2 anos. Nos conhecemos em um clube e nos conectamos imediatamente. Não demoramos muito para oficializar nosso relacionamento. Depois de 6 meses de namoro, ficamos noivos e logo nos casamos. O primeiro ano de casamento foi normal, bastante bom, mas depois tudo desmoronou. Discutíamos constantemente e às vezes, eu sentia que minha presença simplesmente o irritava. Quando conheci Jack, ele era barman em um bar local, mal ganhando o suficiente para sustentar sua filha, Clarisa, e a si mesmo. Admirei muito o fato de ele ter a guarda principal da filha, o que significava que ela vivia com ele em tempo integral e só via sua mãe, Risa, durante as férias escolares. Jack me contou que Risa estava praticamente ausente na vida da filha. Ao saber disso, decidi assumir o papel de figura materna para Clarisa. Embora eu não seja mãe, sempre me certifiquei de que ela tivesse o que precisava: roupas, material escolar, etc. Ela é uma ótima garota, tira só notas altas, então por que não mimá-la um pouco se ela se esforça tanto? Além disso, tenho uma ótima carreira que me paga muito bem, o que me permite ter uma vida confortável e tranquila. Estou na vida de Clarisa desde que ela tinha 13 anos. Temos um ótimo relacionamento e, embora ela não me chame de mãe, já disse a ela que pode fazer isso se quiser. Sempre estou presente nas reuniões de pais, jogos de vôlei e eventos do clube de debate porque seu pai nem sempre pode comparecer. Jack perdeu o emprego no bar. Eu consegui para ele um trabalho como assistente na agência de marketing do meu tio. Sei que pode parecer muito, mas acreditem, minha melhor amiga Jody sempre diz que sou uma pessoa muito generosa, que gosta de ajudar quando pode. Venho de uma família de classe média e sei que nem todos têm o privilégio de estabilidade financeira. Jack literalmente teve que se reconstruir do zero devido ao seu passado difícil e à família abusiva. E sim, a família de Jack é outro assunto à parte. Jack e eu estamos passando por um momento difícil, e isso me afetou profundamente. Eu o amo, mas seus comportamentos recentes têm sido muito suspeitos e preocupantes. Ele passa as noites no escritório, às vezes nem volta para casa. Ele se tornou distante. Antes ele era muito comunicativo, mas agora sinto que estou falando com uma parede. Agradeço que Clarisa não tenha percebido nossas brigas e problemas. Faço o possível para que ela não nos veja discutindo porque não quero que pense que vou abandonar o pai dela. Seu terapeuta mencionou que ela tem problemas de abandono devido à ausência da mãe, então tento garantir que ela não se sinta abandonada. Recentemente, Clarisa chegou da escola parecendo um pouco nervosa. Ela me disse que esperava que fizéssemos algo divertido para seu aniversário de 16 anos. Sorri porque estava esperando por esse momento há muito tempo. Disse a ela que estava economizando há mais de 1 ano para fazer uma grande festa. A alegria dela foi indescritível. Ela não parava de me agradecer. Falei que conversaria com o pai dela para mantê-lo informado. Naquela noite, Jack voltou para casa tarde, o que já virou algo comum. Quando mencionei a festa, ele nem me deixou terminar antes de dizer que ele e Risa não tinham dinheiro para organizar algo grande. Isso me incomodou porque ele sabia o quanto significava para Clarisa. Seus 16 anos são um marco importante, e ela estava falando sobre isso o ano inteiro. Os amigos dela tiveram festas, e eu sabia que ela desejava algo parecido. Fiquei decepcionada por seus pais não terem economizado nada, mas claro, Jack sempre foi irresponsável com dinheiro e tem um problema com jogos de azar que descobri depois do casamento, porque tive que pagar a dívida dele. Depois que ele terminou de reclamar sobre seus problemas financeiros, disse a ele que dinheiro não era problema e que eu cuidaria de tudo. Isso deixou extremamente feliz. Ele começou a me agradecer e disse o quanto me amava, o que não me incomodou porque fazia muito tempo que ele não dizia isso. Ele disse que ficaria encantado em ajudar no que pudesse porque era algo importante. Devo admitir que fiquei um pouco desconfiada com sua mudança de atitude, mas decidi seguir em frente com isso. No entanto, o que ele sugeriu depois me deixou completamente surpresa. Ele propôs que incluíssemos a mãe de Clarisa nos planos de aniversário. Recusei-me completamente e disse que não queria que ela estivesse envolvida. Ele então me disse que eu precisava ser realista e não esquecer que Risa era a mãe biológica de Clarisa. Revirei os olhos e saí do quarto porque não gostei nem entendi porque ele mencionou a palavra biológica, como se eu não soubesse disso. Eu estive presente para Clarisa muito mais do que essa Risa, e Jack sabia disso perfeitamente. Alguns dias depois, liguei para Jody e expliquei tudo.
Ela me perguntou por que eu estava pagando pela festa de aniversário de Clarisa quando ela tinha pais que trabalhavam. Então mencionei os problemas financeiros deles, e ela me disse que eu estava fazendo muito e que deveria ter cuidado. Eu estava tentando entender por que ela dizia isso, mas então ela explicou. Ela perguntou se eu não achava injusto que eu estivesse pagando pela festa sendo que Clarisa nem era minha filha. Interrompi-a e lembrei que sempre me considerei uma figura materna para Clarisa e que não era a típica madrasta má. Isso levou a uma discussão, e finalmente desliguei o telefone porque não esperava que a conversa tomasse esse rumo. Mas essa ligação me deixou com dúvidas. Então, o que vocês acham? Estou fazendo demais ao pagar pela festa de Clarisa? Ou deveria permitir que sua mãe participasse do planejamento? Atualização 1. Estou aqui com uma atualização. Bem, já se passou uma semana. Tudo tem estado mais ou menos bem. Pensei que estaria melhor, mas não tenho me sentido muito bem e não sei exatamente por que me sinto assim. Comecei a planejar a festa de aniversário de Clarisa. Disse a Jack que não queria que Risa participasse do planejamento, a menos que ela estivesse disposta a contribuir financeiramente. Sua resposta foi muito surpreendente e um pouco reconfortante. Primeiro, ele pediu desculpas pelo que disse durante a discussão e explicou que havia reagido daquela maneira porque estava muito estressado no trabalho, o que eu entendi. Depois, ele me disse que Risa não precisava fazer parte de nada porque ela quase nunca faz nada mesmo, o que me deixou feliz de ouvir. Aceitei suas desculpas e, em seguida, comecei a contar a ele o que havia planejado para Clarisa. Perguntei se ele queria vir comigo para ver as decorações para a festa, mas ele disse que tinha que ir ao trabalho e terminar uma tarefa muito importante, o que achei estranho. Fiz uma nota mental para perguntar ao meu tio por que ele estava fazendo Jack trabalhar tanto. Quero dizer, era sábado. Clarisa e eu saímos e passamos o dia inteiro buscando orçamentos para a festa. Ela decidiu que queria uma festa em um hotel e que usaríamos a área da piscina ao ar livre para receber os convidados. Também ia reservar quartos para ela e algumas de suas amigas no hotel, para que pudessem se arrumar, fazer maquiagem e depois ter uma festa do pijama após a festa. Depois de terminar tudo, levei-a ao nosso restaurante favorito e tivemos um jantar mais cedo. Ela não parava de falar sobre a festa e o quanto estava animada. Perguntei se ela já tinha a lista de convidados, e ela disse, "Oh sim", e me mostrou no telefone. Senti um nó no estômago. Isso porque a família de Jack não gosta de mim, e não faço ideia do porquê. A única pessoa com quem tenho uma boa relação é sua irmã, April. Sabia que com eles vindo as coisas seriam um pouco desconfortáveis, mas isso não era sobre mim ou eles, era sobre Clarisa. Notei que ela não havia colocado a mãe na lista e perguntei por quê. Ela me disse que não sabia se a mãe dela sequer apareceria, porque quase nunca aparece. Meu coração se partiu ao ouvi-la dizer isso, então decidi ser a pessoa madura. Disse a ela para simplesmente adicionar a mãe à lista e que eu falaria com o pai dela para pedir que tivesse uma conversa com ela. No entanto, quando chegamos em casa e estávamos prestes a ir dormir, notei uma marca muito estranha ao redor do pescoço de Jack. Também vi manchas de batom na camisa dele. Perguntei sobre as duas coisas que vi. Ele me disse que a mancha de batom era minha, o que acreditei porque me lembrava de ter usado um batom daquela cor. Mas ele me ignorou completamente quando perguntei sobre a marca no pescoço. Ele disse que estava cansado do trabalho e que só queria descansar, então deixei pra lá. Atualização 2. Honestamente não faço ideia de como tenho lidado com tudo, porque estou um desastre emocional. Estou bastante mal com tudo o que aconteceu, mas pelo menos tenho vocês para contar e me dar uma opinião imparcial. Clarisa, Jack e eu saímos para tomar sorvete e falar sobre a festa, já que estava se aproximando rapidamente. Quase tudo estava finalizado e pago. Clarisa já tinha até enviado os convites e estava esperando que as pessoas confirmassem a presença. Clarisa não tinha mencionado nada sobre a mãe, então presumi que ela não a havia convidado. Quando chegamos em casa, decidi que era o momento para o meu anúncio especial. Pedi que se sentassem, mas Jack começou a reclamar, dizendo que tinha trabalho a fazer no escritório. Eu o ignorei e olhei diretamente para Clarisa. Disse a ela que tinha uma surpresa. Ela parecia confusa e perguntou o que mais poderia surpreendê-la. Eu disse que, como ela ainda estava entre os 5 melhores da classe e trabalhando para obter a licença de motorista, ia comprar um carro para ela. Ela gritou de emoção e começou a pular de alegria. Jack, por outro lado, ficou em silêncio, com uma expressão facial vazia. Achei que ele ficaria animado, porque sempre reclamava de como o ônibus era inseguro e do quanto era cansativo levá-la a todos os lugares. Eventualmente, ele saiu do transe, me agradeceu e perguntou que tipo de carro eu estava pensando em comprar. Disse que poderiam ir ver os carros na concessionária local.
Infelizmente, o dia que reservei para a visita coincidia com uma reunião muito importante que eu tinha, então pensei que eles poderiam ir juntos e depois me dizer qual carro ela gostava. Além disso, Jack sabia muito mais sobre carros do que eu. Passaram-se alguns dias e eu estava em casa participando de uma reunião virtual enquanto Jack e Clarissa foram ver os carros. Bem, como minha reunião terminou antes do esperado, decidi verificar quanto crédito ainda havia no cartão de emergência que eu tinha dado a Jack, caso Clarissa encontrasse um carro que realmente quisesse e ele precisasse usar o cartão para pagá-lo. Quando digo que quase caí da cadeira ao abrir o extrato, não estou exagerando. Ele vinha usando o cartão semanalmente para despesas desnecessárias. Vi que ele tinha gasto em restaurantes e hotéis. Depois vi que ele até pagou o aluguel de algum lugar, e meu corpo começou a coçar. Peguei as chaves do carro e fui até a concessionária. Não ia esperar Jack voltar para descobrir o que estava acontecendo. O que vi na concessionária foi Jack e Risa. Eles estavam sendo muito carinhosos e trocando carícias. O que tornou tudo ainda pior foi que Clarissa estava lá, olhando para eles e sorrindo. Meu coração se partiu. Decidi não reagir impulsivamente, então dirigi de volta para casa e imediatamente verifiquei o computador de Jack. A senha era fácil, porque era a data de nascimento dele. Descobri que ele estava tendo um caso com Risa. Todas aquelas supostas noites longas no escritório eram, na verdade, noites com ela. E adivinhem quem estava pagando o aluguel de Risa com o cartão de emergência? Eu. Estava furiosa. Não sabia o que fazer, então agi impulsivamente. Deixei o computador de Jack exatamente onde o encontrei e saí. Fui até a casa da minha cunhada, porque vi que Jack estava levando Risa a certos eventos familiares para os quais, claramente, eu não tinha sido convidada, apesar de ser sua esposa. Isso significava que a família dele estava completamente ciente do caso e o estava apoiando. Bem, me certifiquei de tirar fotos das evidências. Fui até April e a confrontei imediatamente. No início, ela tentou negar tudo, mas, uma vez que viu que eu sabia de tudo, ela admitiu. Disse que o caso já durava quase 6 meses e que sua família sabia desde o início. Depois, perguntei se ela sabia há quanto tempo Clarissa estava sabendo do caso dos pais. Ela suspirou e disse que não tinha ideia de quando Clarissa tinha descoberto, mas que ela estava passando tempo com ambos os pais. Depois de tudo que fiz por ela, era assim que ela retribuía. Sabia que tinha que voltar para casa antes que Jack e Clarissa começassem a me ligar, mas também precisava fazer algo. Eles me fizeram de idiota por tempo demais. Não agradeci a April pelo que ela contou, já que também confiava nela, e ela havia escondido tudo isso de mim. Quando cheguei em casa, encontrei Jack e Clarissa assistindo TV. Agi completamente normal, como se não soubesse absolutamente nada. Eles nem se preocuparam em perguntar onde eu estava, mas começaram a me contar sobre os carros que tinham visto e qual gostavam. Claro, era um dos carros mais caros. Apenas sorri e acenei com a cabeça. E aqui estou, fingindo que está tudo bem. Não sei se é o certo ou não, mas ao mesmo tempo, acho que agora tenho a vantagem, porque eles não sabem que eu sei. Vou me dar tempo para decidir meu próximo passo e para ler os melhores conselhos. Devo confrontá-los antes de chamar o advogado? Devo chamar um advogado sem falar com eles? Porque no final das contas vou me divorciar. Mas também quero ter a vantagem. Estou muito magoada e agora só quero desabafar. Atualização 3. Tenho estado lendo, analisando e planejando tudo, como contei na minha publicação anterior. Por isso, espero que entendam o motivo de ter demorado tanto para fazer uma nova atualização. Agradeci a alguns comentaristas, mas agora quero agradecer a todos. Antes de irmos para a atualização, finalmente chegou o dia do aniversário de Clarissa, e todos estavam super animados. Risa estava na nossa casa porque alguns dias antes, eu tinha dito a Jack e Clarissa que não seria justo que ela não estivesse na festa. Eles ficaram surpresos, mas dava para notar que no fundo estavam muito felizes, especialmente quando eu disse que ela poderia nos encontrar em casa para irmos juntos ao hotel. Quando estávamos prestes a sair, fingi que tinha esquecido algo e disse que os encontraria no local. Pisquei para Clarissa, dando a impressão de que estava indo buscar o carro dela. Jack ficou para trás e perguntou o que eu tinha esquecido. Sussurrei que ia buscar o carro. Assim que finalmente saíram e estavam fora de vista, minha prima e Dodge chegaram à minha casa. Um dos meus primos começou a trocar as fechaduras enquanto eu fazia as malas. Não iria a essa festa porque, na verdade, não havia festa. Eu tinha cancelado tudo, o local, o bolo e todo o resto. Se eles queriam brincar desse jeito, eu mostraria quem manda. Na verdade, fui para o aeroporto com minhas amigas para passar o fim de semana em Las Vegas. Quando cheguei ao aeroporto, vi que Clarissa estava enchendo meu telefone de chamadas. Logo depois, vi uma mensagem de Jack dizendo que o gerente do hotel tinha dito a eles que não havia nenhuma reserva para a festa de Clarissa. Foi nesse momento que decidi desligar meu telefone.
Jodie me disse que estava orgulhosa de mim e que já era hora de eu parar de colocá-los em primeiro lugar. Meu telefone permaneceu desligado durante todo o tempo que estivemos em Las Vegas. Sabia que eles não podiam entrar na minha casa porque as fechaduras tinham sido trocadas, o que significava que não tinham acesso a nenhuma de suas coisas. Foi bom saber que eu tinha jogado o mesmo jogo que jogaram comigo. Decidi ligar meu telefone quando voltamos ao aeroporto da nossa cidade. Meu telefone estava cheio de notificações, mensagens e chamadas perdidas. Quando entrei nas redes sociais, vi que Jack estava me difamando. Ele me chamava de malvada, afirmando que eu nunca tinha amado ele ou Clarissa e dizendo a todos que eu tinha arruinado o aniversário de sua filha. Bem, respondi à publicação dele com capturas de tela das transações que ele tinha feito no meu cartão. Também expus o caso dele com Risa, publicando fotos das conversas que tinha tirado como prova. Foi então que as pessoas começaram a criticá-lo. Depois fui para casa com Jodie e meu primo. Poucas horas depois, Jack apareceu bêbado. Assim que saí do carro, ele começou a me insultar com todo tipo de palavras. Mas o que ele disse depois foi o que mais me machucou. Ele gritou que nunca me amou e que sempre amou Risa. Admitiu que só tinha me usado pelo meu dinheiro. Eu o esbofeteei e pedi ao meu primo que o escoltasse para fora da propriedade. No início ele resistiu, mas quando meu primo disse que seria melhor ele não tentar nada, Jack decidiu ir embora, ou melhor, foi forçado a ir. Enquanto eu me acalmava depois de toda a confusão, vi uma mensagem de Clarissa que me fez chorar. Então, comecei a me perguntar se tinha feito a coisa certa. A mensagem era um pedido de desculpas por tudo. Ela admitiu que sabia que o pai estava me traindo com a mãe dela. Escreveu que queria me contar, mas o pai a tinha ameaçado e lembrado que se ela o expusesse, não teria a festa de aniversário que tanto queria. Então é isso que aconteceu, e como podem ver, não foi pouca coisa. Atualização 4. Estou no processo de me divorciar de Jack. Felizmente não nos casamos sob regime de comunhão de bens. Minha família tinha ameaçado me deserdar se eu fizesse isso, e agora estou muito grata por isso, porque significa que ele não ficará com nada. Depois, descobri pelas redes sociais que Risa está grávida de Jack, e April confirmou. Pensei que isso os levaria a ficarem juntos novamente, mas não é o caso. A relação deles sempre foi tóxica, e trazer outro bebê ao mundo não iria resolver as coisas. Especialmente porque meu tio demitiu Jack assim que minha mãe contou a ele o que aconteceu. A questão financeira sempre foi um dos muitos problemas entre eles. Encontrei Clarissa e conversamos sobre tudo o que aconteceu. Não vou dizer que me reconciliei com ela, porque tudo o que aconteceu ainda dói, mas ela foi claramente manipulada por seu pai, o adulto, aquele que deveria dar o exemplo. Então, eu disse a ela que pode contar comigo. Talvez em outra circunstância eu não fizesse isso, mas ela nunca me culpou por cancelar sua festa. Entendeu que o que fez, não me contar, estava errado e que merecia isso como castigo. Assim ficamos em bons termos, mas daqui em diante, não pagarei mais nada por ela, o que já disse a ela. E como mencionei, Clarissa é muito madura para sua idade porque entendeu. Isso sim, não me interpretem mal. Sei que não me contar foi errado, mas se tem alguém com quem devo estar brava, é com Jack, que já está pagando. Porque deste casamento ele sairá apenas com o que trouxe, quase nada. Agora, só resta deixar para trás o divórcio e me concentrar na minha vida. Atualização 5. Jack continua pagando pelo que fez e o karma alcançou Risa. Para começar, muitos me perguntaram sobre Clarissa e se ela continua vivendo com o pai depois de tudo o que aconteceu, já que sendo menor de idade, ainda precisa morar com um adulto responsável. Não, eu não a adotei, embora alguns comentários tenham sugerido que eu poderia fazer isso. Passamos por muitas coisas juntas, e reconstruir nosso vínculo seria complicado. No entanto, depois do que ela fez, sobre o qual falarei mais adiante, talvez eu devesse considerar essa ideia. Por enquanto, Clarissa está vivendo com sua tia April. Eu não falo com April basicamente porque descobri que ela sabia sobre a infidelidade do meu ex. Mas troco mensagens de vez em quando com Clarissa, que me conta algumas coisas e como é a vida com sua tia. Ao menos April, embora de moral questionável, não parece ser um adulto irresponsável como os pais de Clarissa. O divórcio não tem sido fácil, mas a infidelidade de Jack jogou a meu favor. Aqui é onde Clarissa teve um papel crucial. Ela testemunhou a meu favor como uma testemunha do romance de seu pai com Risa. Além disso, forneceu provas como fotos e mensagens das saídas que eles tiveram juntos. Por isso digo que talvez eu devesse tê-la adotado, porque no final, ela fez muito por mim. Entretanto, acredito que viver com sua tia é o melhor para ela no momento. Desde que começou o julgamento do divórcio, Clarissa tem morado com April, porque seu pai a expulsou da casa onde viviam juntos.
Isso não me surpreende nem um pouco. Mesmo quando trabalhava, Jack nunca foi capaz de priorizar sua filha, nem mesmo em coisas que eram responsabilidade dele, como pagar pela festa de aniversário. No final das contas, fui mais mãe e pai para Clarisa do que os próprios pais dela. E acredito que essa seja uma das razões pelas quais ela decidiu me apoiar. Clarisa se sentia culpada pelo que aconteceu, mas também tinha lealdade para comigo, porque sempre a tratei como uma filha. A lealdade de Clarisa para comigo não terminou aí. Ela também me ajudou com um processo para recuperar o dinheiro que usei para pagar as dívidas de jogo de Jack durante as saídas familiares com seus pais. Clarisa tinha ouvido coisas que se mostraram muito úteis no caso. Ela fez isso em parte porque estava muito magoada depois que o pai a expulsou de casa. Antes disso acontecer, eles tiveram discussões nas quais Clarisa disse que o correto seria ele assinar os papéis do divórcio e aceitar seus erros. No entanto, Jack decidiu contestar o divórcio, o que levou Clarisa a tomar meu lado completamente. Na verdade, foi Clarisa quem me deu a ideia de processá-lo. Ela sabia, pelas coisas que ouviu, que ele estava planejando usar minha ajuda passada como uma plataforma para seguir em frente enquanto formava uma nova vida com Risa. Ele chegou a dizer que agora podia se divorciar de mim tranquilamente, porque já tinha um emprego e estava sem dívidas graças a mim. Por isso, meu advogado usou essa informação para construir o caso. Graças a Clarisa e à habilidade do meu advogado, conseguimos que o juiz ordenasse que Jack me devolvesse todo o dinheiro que usei para cobrir sua dívida de jogo. Agora, enquanto penso sobre tudo isso sentada no meu jardim, percebo que Jack simplesmente trocou sua dívida de jogo por uma dívida comigo. Não é tão diferente, exceto que desta vez inclui juros, graças ao meu advogado como forma de compensação. Lembram-se de quando eu disse que Jack saiu do casamento com o que trouxe? Bem, eu estava errada. Ele saiu com menos, ficou no vermelho. Também descobri que ele tentou conseguir um novo emprego em outra agência, agora que tem experiência no setor. Mas o dono dessa agência acabou sendo um velho amigo do meu tio, que também foi traído no passado. Quando esse amigo soube da história de Jack, negou-lhe o emprego de forma contundente. Sei que não é correto se alegrar com o infortúnio dos outros, mas há algo satisfatório em ver como as coisas ruins alcançam pessoas ruins, não acham? Para piorar, agora Jack é obrigado a enviar dinheiro para a pensão de Clarisa, já que ainda é seu pai legalmente. O mesmo se aplica a Risa. Não importa que ambos queiram se distanciar dela porque ela os traiu. Ainda assim, eles têm a obrigação de cobrir suas necessidades básicas, como educação, comida e roupas. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha esposa perdeu peso e começou a ir à academia. Depois descobri que ela me traía, e minha mãe decidiu apoiá-la e defender suas ações. Olá! Sou casado com minha esposa, Suzy, há 4 anos e meio. Desde o início, tivemos uma ótima comunicação e, com o tempo, nossa conexão só se aprofundou. Claro, de vez em quando temos desentendimentos, como em qualquer relacionamento, mas nunca nada muito sério ou prolongado. Aprendemos a respeitar o espaço e as opiniões um do outro. Uma das coisas das quais mais me orgulho em nosso casamento é a conexão íntima que temos. Mantemos uma vida sexual saudável, o que nos ajuda a permanecer emocional e fisicamente próximos. Além disso, sempre mantivemos a tradição de sair para encontros todas as sextas-feiras, não importa o quão ocupados estivéssemos. É algo que ambos esperamos ansiosamente. Profissionalmente, trabalho longas horas para sustentar nós dois, especialmente porque Suzy está sem trabalho há quase 2 anos. Quando ela perdeu o emprego pela primeira vez, admito que foi um pouco desafiador. Precisei pegar mais horas no trabalho, e isso era exaustivo, gerenciar sozinho todas as nossas despesas. Houve momentos em que me preocupava com o tempo que conseguiria suportar a pressão financeira, mas, felizmente, meu esforço valeu a pena, e agora estamos em uma situação muito mais estável. Por sua vez, Suzy fez várias tentativas para voltar ao mercado de trabalho, mas sempre foi rejeitada. Com o tempo, ela se conformou com sua situação e acabou assumindo mais o papel de dona de casa. Apesar disso, ocasionalmente trabalha como freelancer, mas sua renda não é significativa. Suzy e eu não temos filhos, então sua rotina diária gira em torno das tarefas domésticas, como cozinhar e limpar. Ela é muito dedicada em manter nossa casa em ordem, mas também gosta de relaxar assistindo suas séries favoritas na TV. Eu sempre a incentivava a sair de casa com mais frequência e fazer coisas de que gostasse fora do ambiente doméstico, seja encontrando amigos ou até mesmo se inscrevendo em uma academia para se exercitar. Mas, na verdade, ela raramente aceitava minhas sugestões.
Como resultado, devido ao seu estilo de vida sedentário, Suzy ganhou bastante peso ao longo dos anos. Deixe-me ser claro, isso nunca foi um problema para mim. Eu amo Suzy, independentemente de qualquer coisa, e seu peso nunca afetou como eu me sentia em relação a ela. Para mim, ela continuava sendo a pessoa maravilhosa e amorosa por quem me apaixonei, e eu sempre fiz questão de dizer isso a ela. Contudo, uma noite, ao chegar em casa do trabalho, encontrei Suzy completamente devastada. Ela estava chorando sentada no chão. Corri para consolá-la e perguntei o que havia acontecido. Ela apontou, em silêncio, para uma pilha de roupas no chão, a maioria delas jogada com raiva do guarda-roupa. Entre lágrimas, Suzy me contou que não cabia mais em suas roupas. Ela revelou, chorando, que nem se reconhecia mais no espelho por causa do ganho de peso. Fiz tudo o que pude para consolá-la, assegurando que ela continuava sendo a mulher incrível com quem me casei e que o peso dela não mudava isso. Até sugeri que fossemos juntos fazer compras para que ela pudesse comprar roupas novas que a deixassem mais confortável e feliz. Minha intenção era simplesmente aliviar sua frustração ao encontrar roupas que a fizessem se sentir bem. Mas minha sugestão teve o efeito contrário. Em vez de se sentir apoiada, Suzy ficou ainda mais chateada. Ela começou a chorar mais alto, insistindo que eu não a entendia de jeito nenhum. Disse que não queria usar roupas maiores, porque isso parecia admitir derrota. Ela não queria reconhecer o ganho de peso de forma alguma. Senti-me genuinamente mal por Suzy naquela noite. Vê-la tão magoada com seu peso me fez perceber que o problema era mais profundo do que apenas roupas ou aparência, era sobre como ela se sentia em relação a si mesma. Querendo ajudar, sugeri gentilmente que ela aceitasse o ganho de peso para que pudéssemos enfrentar isso juntos. Propus começarmos a acordar cedo todas as manhãs para correr juntos. Não era apenas sobre exercício, eu queria mostrar que éramos uma equipe que estava totalmente comprometida em apoiá-la. Também mencionei que poderíamos parar de comprar lanches não saudáveis, como batatas fritas e biscoitos, durante as compras no mercado. Eu sabia que esses eram os favoritos dela, mas pensei que, se ambos mudássemos para refeições e lanches mais saudáveis, seria mais fácil para ela manter o foco. No início, Suzy parecia relutante. Dava para perceber que ela não estava totalmente convencida, e fazia sentido, já que isso representava uma grande mudança, e ela já se sentia vulnerável. Mas, com o tempo e um pouco de encorajamento, ela concordou em tentar. Nos últimos 10 ou 11 meses, transformamos completamente nosso estilo de vida juntos. No começo, foi difícil para ambos, especialmente para Suzy. Ela teve que se ajustar a uma nova rotina de acordar cedo comigo e incluir exercícios onde antes não havia espaço. Mas, pouco a pouco, as coisas começaram a se encaixar. Conforme as semanas passavam, Suzy começou a encontrar um ritmo, e fiquei impressionado com sua determinação. Pude ver sua confiança gradualmente voltando enquanto ela se tornava mais ativa e fazia escolhas mais saudáveis em relação às refeições. Cerca de 2 meses atrás, ela deu um grande passo e se inscreveu em uma academia para começar a fazer treino de força. Infelizmente, devido às minhas longas horas de trabalho, não pude acompanhá-la na academia, mas isso não importava. O que importava era que ela tinha tomado essa decisão sozinha, e eu não poderia estar mais orgulhoso dela. Suzy estava mais forte, mais saudável e, o mais importante, mais feliz. Aos poucos, vi minha esposa florescer, tornando-se alguém mais confiante e extrovertida. Ela começou a sair com mais frequência, fez novos amigos na academia e até começou a experimentar novos estilos de roupas. Em muitos aspectos, ela se tornou a melhor versão de si mesma, e eu estava tão orgulhoso da minha esposa. Com uma promoção recente no trabalho, decidi comemorar essa conquista importante com ela. Com a promoção, veio mais segurança financeira, e fiquei animado com o nosso futuro. Planejei uma noite especial, esperando torná-la memorável para ambos. Durante o jantar, trouxe à tona algo que sempre fez parte dos nossos planos de longo prazo, formar uma família. Com a promoção, senti que o momento era perfeito para nós. Contei a Suzy que agora, mais do que nunca, estávamos em uma posição estável financeiramente e que era a hora certa para tentarmos ter filhos. Imaginei que ela ficaria feliz, especialmente porque sempre havíamos falado sobre isso. Contudo, assim que mencionei o assunto, notei uma mudança em seu humor. Suzy ficou em silêncio, o que era incomum, especialmente porque ela sempre dizia o quanto queria se tornar mãe.
Continuei explicando como essa promoção era um passo importante para alcançarmos nosso sonho de ter filhos. Estava tão animado que até disse a ela que, assim que ela engravidasse, eu faria ajustes no meu trabalho para reduzir minhas horas e estar mais presente em casa, ajudando-a em tudo. Estava completamente comprometido em ser um pai e marido mais presente. Apesar do meu entusiasmo, Suzy não parecia compartilhar os mesmos sentimentos. Sua expressão ficou mais sombria enquanto eu falava, e ela permaneceu estranhamente calada. Vendo o desânimo no rosto dela, percebi que algo estava errado. Preocupado, perguntei o que estava acontecendo, querendo entender o que se passava na mente dela. Foi então que Suzy revelou que estava tendo dúvidas sobre ter filhos. Fiquei completamente surpreso, não era o que eu esperava ouvir. Ela continuou dizendo que este não era o momento certo para ter filhos e que deveríamos aproveitar mais a nossa juventude e liberdade por alguns anos antes de pensar nisso. Tentei perguntar razões específicas para ela sentir isso de repente, mas ela não quis elaborar. Embora eu estivesse um pouco desolado, assegurei a ela que estava disposto a adiar nossos planos no momento e que poderíamos voltar a falar sobre isso no futuro. Pelo resto da noite, continuamos conversando sobre outras coisas. Em retrospecto, percebo agora que deveria tê-la encorajado a se abrir mais sobre o que realmente estava acontecendo em sua mente. Naquele momento, pensei que estava respeitando seu espaço ao não insistir no assunto, mas, olhando para trás, vejo que isso foi a primeira indicação de que algo estava começando a dar errado em nosso casamento. Nas semanas seguintes àquela conversa, notei que Suzy começou a se distanciar de mim. Não foi algo repentino, mas uma mudança gradual. Pequenas coisas começaram a mudar em nosso relacionamento. Por exemplo, Suzy parou de jantar comigo todas as noites, como costumava fazer. Em vez disso, ela jantava mais cedo e passava a maior parte das noites na cama, grudada no celular ou assistindo TV sozinha. Além disso, Suzy começou a desmarcar nossos encontros semanais, algo que sempre priorizávamos. Quando eu sugeria remarcar e passar um tempo comigo, ela argumentava que já tinha planos com seus novos amigos da academia e que não queria cancelá-los. Eu sabia o quanto sua nova vida social e confiança eram importantes para ela, então tentei ser o mais solidário possível. Mas, ao mesmo tempo, era difícil não me sentir magoado com o crescente distanciamento entre nós. As coisas pioraram em uma noite em que ela saiu com seus amigos. Suzy costumava voltar para casa antes das 11 da noite, e, se atrasasse, sempre me avisava por mensagem. Mas, desta vez, o relógio continuava avançando, e ela não voltou no horário de costume. Liguei para ela por volta das 11h30 para saber se estava tudo bem, mas a ligação foi direto para a caixa postal. Estava ficando tarde, e eu não conseguia dormir, então fiquei acordado esperando ouvir a porta abrir ou pelo menos receber uma ligação dela. Finalmente, por volta da 1h da manhã, a campainha tocou. Praticamente saltei da cama e corri para descer as escadas. Quando abri a porta, fiquei chocado com o que vi. Suzy estava quase desmaiando, cheirando fortemente a álcool, mal conseguia ficar de pé e estava apoiada em um homem. Havia outras pessoas com ela do lado de fora. Convidei-os a entrar, percebendo que eram os amigos com quem ela costumava sair. O homem que estava ajudando Suzy a andar a colocou gentilmente no sofá, onde ela imediatamente desmaiou. Eu estava confuso e preocupado olhando para minha esposa naquele estado, então perguntei o que havia acontecido. Uma das garotas deu um passo à frente e explicou que haviam exagerado na festa naquela noite, já que era o aniversário dela, e que Suzy tinha bebido mais do que de costume. Fiquei surpreso ao ouvir isso, já que minha esposa nunca bebia mais do que uma taça de vinho comigo. A garota continuou garantindo que não havia motivo para preocupação e que tinham se certificado de trazê-la para casa em segurança, junto com seu celular e bolsa, que me entregaram. Agradeci o gesto deles, mas ver Suzy naquele estado, tão diferente do que era normalmente, foi desconcertante. Enquanto olhava para o grupo de pessoas na minha sala de estar, percebi rapidamente que todos eram muito mais jovens do que eu e Suzy. Nunca os tinha conhecido antes e perguntei se estavam na faixa dos 20 anos. Todos assentiram, confirmando. Um dos rapazes se apresentou como Mark e mencionou que todos frequentavam a academia juntos, o que explicava como tinham se tornado amigos de Suzy. Assenti e agradeci por terem trazido ela para casa. Depois que foram embora, senti um profundo desconforto. Ver minha esposa desmaiada no sofá depois de uma noite aparentemente selvagem com pessoas tão mais jovens do que nós deixou minha cabeça cheia de perguntas.
Na manhã seguinte, confrontei Suzy gentilmente sobre tudo. Perguntei sobre a noite anterior, especificamente como ela tinha acabado naquele estado. Mas, em vez de mostrar preocupação ou arrependimento, Suzy tentou minimizar o ocorrido. Ela me disse que estava apenas se divertindo com os amigos e que agora se sentia envergonhada porque não aguentava beber como eles. Ela riu, como se não fosse nada sério, e me garantiu que não aconteceria novamente. Ainda preocupado, perguntei se algo mais tinha acontecido naquela noite, se havia alguma possibilidade de alguém ter colocado algo na bebida dela ou se tinham se aproveitado da situação. Mas Suzy balançou a cabeça e disse que eu precisava parar de pensar demais. Garantiu que tudo estava bem e que os amigos dela jamais fariam algo assim. Ela insistiu que a culpa era totalmente dela por beber demais e que simplesmente tinha perdido o controle. Continuei perguntando, de forma mais suave, por que ela estava bebendo com tanta frequência. Ela começou a parecer irritada e respondeu que isso era o que os jovens faziam quando saíam, e ela queria se encaixar. Admitiu que sempre limitava suas bebidas a 3 ou 4 doses enquanto estava com eles. Para disfarçar, escovava os dentes antes de chegar em casa para que eu não percebesse o cheiro de álcool. Essa confissão me pegou de surpresa. Não era apenas sobre a bebida, mas o fato de que ela estava escondendo isso de mim intencionalmente. Essa revelação me fez questionar o que mais ela poderia estar escondendo. Tentando juntar as peças, perguntei se esse era o motivo pelo qual ela nunca quis que eu conhecesse seus amigos. Talvez ela achasse que eu iria julgá-los ou que se sentia constrangida. Mas, em vez de explicar, Suzy revirou os olhos em exasperação. Respondeu de forma ríspida que não era obrigatório eu conhecer seus amigos e que não havia motivo para eu transformar isso em um grande problema. Ela confessou que não conseguia fazer amizade com pessoas mais velhas na academia e que aquele grupo de jovens era muito acolhedor com ela. Disse que gostava de passar tempo com eles. Minha intenção nunca foi acusá-la de nada. Reassegurei que não tinha problema com ela fazer novos amigos, não importava quem fossem. Eu estava apenas curioso sobre por que ela nunca tinha me contado antes. A partir daquele ponto, o comportamento de Suzy começou a me preocupar ainda mais. Agora que ela tinha admitido que saía para beber com os amigos, parecia que não sentia mais a necessidade de esconder suas ações de mim. Na verdade, ela começou a usar roupas muito mais reveladoras quando saía, saias curtas, blusas decotadas e saltos altos. O que me incomodava ainda mais era que ela começou a voltar para casa cada vez mais tarde. Suzy chegava nas primeiras horas da manhã, sempre completamente bêbada e mal conseguindo falar. Isso virou um padrão, e eu não consegui evitar de me sentir cada vez mais desconfortável com o comportamento dela. Aquela não era a mulher com quem me casei. Além das saídas noturnas, minha esposa também começou a negligenciar suas responsabilidades em casa. Ela parou completamente de cozinhar, algo que antes gostava de fazer para nós dois. Não havia mais compras no frigorífico, porque ela simplesmente esquecia de ir ao mercado. Com minhas longas horas de trabalho, estava cada vez mais difícil gerenciar tanto meu emprego quanto as tarefas domésticas. Eu já estava estressado no trabalho e agora precisava cuidar de tudo em casa também. Isso me frustrava, especialmente porque Suzy parecia não se importar com o impacto que seu comportamento estava tendo em nossas vidas. Um dia, decidi desabafar com um amigo próximo sobre o que estava acontecendo em casa. Contei tudo, as saídas noturnas de Suzy, sua negligência com as responsabilidades domésticas e como ela estava se distanciando de mim. Esperava que meu amigo me oferecesse alguma palavra de conforto, mas, em vez disso, ele me deu uma dose de realidade dura. Ele apontou que todos esses eram sinais de alerta óbvios, coisas que eu estava ignorando porque ainda queria acreditar no melhor sobre Suzy. Disse sem rodeios que era muito possível que minha esposa estivesse me traindo e que eu precisava parar de vê-la através de lentes cor-de-rosa. Essa conversa me abalou profundamente. A ideia de que Suzy poderia estar sendo infiel nunca tinha cruzado completamente a minha mente. Mas, depois que meu amigo verbalizou isso, não consegui parar de pensar no assunto. O comportamento errático dela, as noites fora, o segredo, tudo começou a fazer sentido de uma maneira que eu não queria admitir. Fiquei apreensivo, e, a partir daquele momento, comecei a prestar muito mais atenção às ações dela. Uma das primeiras coisas que notei foi o quanto ela passava tempo no celular. Ela estava constantemente mandando mensagens ou rolando pelas redes sociais, mas o jeito como fazia isso parecia diferente, mais sigiloso.
Frequentemente, escondia a tela quando eu estava por perto ou rapidamente mudava de aplicativo se eu entrasse na sala. Isso me deixou desconfiado. Eu sabia que, se quisesse descobrir a verdade, precisaria ter acesso ao celular dela. Naquela noite, depois que Suzy voltou para casa bêbada e desmaiou na cama, algo que acontecia frequentemente após suas saídas, fiz minha jogada. Quietamente, saí da cama, peguei o telefone dela na bolsa e, com o coração batendo forte, fui para um canto silencioso da casa. Sabia que parecia errado mexer no telefone dela, mas eu precisava saber a verdade, mesmo que isso significasse agir pelas costas dela. O primeiro obstáculo foi desbloquear o telefone. Suzy tinha mudado a senha recentemente, e eu não sabia qual era. Por um momento, entrei em pânico, mas lembrei que ela era esquecida. Provavelmente tinha escolhido algo fácil de lembrar. Comecei a tentar datas significativas, aniversário dela, nosso aniversário de casamento. Nada funcionou. Então, em um palpite, tentei o aniversário da mãe dela, uma data que sabia ser importante para Suzy. Para minha surpresa, funcionou. Eu havia desbloqueado o telefone. Com as mãos trêmulas, comecei a vasculhar as mensagens dela, com o estômago embrulhado, temendo que poderia encontrar. No início, não havia nada fora do comum, apenas conversas casuais com alguns amigos da academia, incluindo algumas com Mark, o cara que a ajudou a trazê-la para casa naquela noite. Mas, quanto mais eu rolava, mais meu coração afundava. Lá estava, claro como o dia, mensagens entre Suzy e Mark que iam muito além de uma amizade. Eram flertes e conversas íntimas. Então, havia mensagens e fotos trocadas entre eles que deixavam claro que Suzy estava tendo um relacionamento físico com ele. As mensagens datavam de semanas, talvez até meses. Em uma das conversas mais recentes, eles discutiam pular a academia e ir para um motel próximo, onde poderiam se divertir como de costume. Meu coração despedaçou quando li aquilo. Ficou claro que Suzy estava me traindo com Mark o tempo todo. Rapidamente, tirei fotos das mensagens, certificando-me de ter provas suficientes caso precisasse no futuro. Estava enojado, com o coração partido e furioso ao mesmo tempo. A confiança que eu tinha em minha esposa, a mulher que amei e com quem estive casado por anos, foi destruída. Decidi que precisava de mais do que mensagens de texto. Precisava pegá-la no ato para confrontá-la com provas incontestáveis. O plano do motel que eles mencionaram nas mensagens me deu a oportunidade perfeita. Sabia o que precisava fazer a seguir, pegar minha esposa no flagra. No dia seguinte, ainda carregando o peso da descoberta da noite anterior, decidi agir. Sabia que Suzy e Mark haviam planejado se encontrar no motel. Saí do trabalho mais cedo e dirigi até o local, determinado a flagrá-los. Quando cheguei, vi Suzy e Mark chegando em carros separados, exatamente como eu tinha previsto. Eles estavam rindo e pareciam animados, completamente alheios ao que estava prestes a acontecer. Peguei meu celular e tirei fotos enquanto eles entravam no motel, minhas mãos tremendo de raiva e incredulidade. Depois de cerca de 1 hora, os dois saíram. Ver Suzy com o cabelo bagunçado e um ar de satisfação despreocupada no rosto fez meu sangue ferver. Saí do carro e caminhei em direção a eles, segurando meu celular para gravar toda a cena. Minha intenção era registrar tudo em vídeo, para que não houvesse dúvidas sobre o que estava acontecendo. Quando Suzy me viu se aproximando, sua expressão mudou instantaneamente. Ela congelou, ficando pálida ao perceber o que estava prestes a acontecer. Mark, por outro lado, ficou em silêncio, visivelmente assustado e desconfortável com a situação. Naquele momento, perdi completamente o controle. Minha raiva e dor tomaram conta de mim, e comecei a gritar insultos e acusações. Disse a Mark que ele poderia ficar com ela, que nosso casamento havia acabado. Suzy começou a chorar desesperadamente, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto corria atrás de mim, implorando por perdão. Mas eu entrei no carro e fui embora, com o coração disparado e a mente em tumulto. Consegui chegar em casa antes de Suzy. Rapidamente, juntei alguns itens essenciais, roupas, objetos pessoais e qualquer coisa que pensei que poderia precisar, e saí, indo para um hotel próximo. Precisava de um lugar para fugir, pensar e processar tudo o que havia acontecido. Naquela noite, movido pela mistura de raiva, confusão e talvez um pouco de álcool, tomei a decisão impulsiva de postar o vídeo no Facebook. Queria que todos soubessem como minha esposa havia destruído nosso casamento.
Queria expor a verdade, para que ela não pudesse se fazer de vítima. Não me lembro de muito depois disso, mas na manhã seguinte acordei com uma enxurrada de chamadas perdidas. Meu celular estava cheio de notificações de amigos, familiares, claro, de Suzy. Sentindo-me sobrecarregado, decidi ligar primeiro para meus pais. Não queria que eles se preocupassem e precisava ouvir suas vozes. Quando falei com meu pai, ele expressou sua indignação com o que Suzy havia feito e me ofereceu total apoio caso eu quisesse terminar o casamento. Suas palavras foram um alívio. Mas quando liguei para minha mãe, a reação dela foi completamente diferente. Minha mãe reconheceu minha dor e entendeu por que eu estava tão chateado, mas pediu que eu pensasse melhor antes de tomar qualquer decisão. Fiquei surpreso quando ela começou a enfatizar que Suzy era minha esposa e que família é família, não importa o que aconteça. Argumentei que Suzy tinha me traído e, por isso, não era mais minha família. Mas minha mãe insistiu que, às vezes, acidentes acontecem nos relacionamentos e que nem tudo é preto no branco. Perguntei a ela o que queria dizer com acidente, e ela respondeu de forma enigmática que as pessoas nem sempre conseguem permanecer leais em casamentos de longa duração e que erros podem acontecer. Confuso e ferido por suas palavras, pressionei minha mãe, perguntando se ela já havia traído meu pai. Mas ela permaneceu em silêncio, o que só aumentou minha confusão. Desde então, fui atormentado por pensamentos inquietantes, me perguntando se minha mãe está escondendo algo de nós. Não consigo entender por que ela está me incentivando a reconciliar com uma esposa infiel. Será que ela está tentando justificar algo que aconteceu no próprio casamento dela? Estou sendo injusto por suspeitar de minha mãe ou estou apenas paranoico por causa da traição de Suzy? Atualização 1. Para esclarecer ainda mais por que estou suspeitando que algo está errado. Minha mãe sempre foi incrivelmente apoiadora, assim como meu pai. Sendo filho único, fui criado com amor e incentivo. Minha mãe sempre esteve ao meu lado, nunca permitindo que ninguém me intimidasse ou me tratasse mal. No entanto, por algum motivo, ela acredita que Suzy merece outra chance, mesmo depois da traição. Depois de ler alguns dos comentários de vocês, agora estou considerando fazer um teste de DNA. Não quero discutir isso com meu pai antes de ter os resultados em mãos. Se o teste confirmar que sou biologicamente filho dos meus dois pais, então suponho que não há motivo para preocupação. Além disso, Suzy tem me bombardeado com mensagens de texto e mensagens de voz, implorando por perdão. Ela admitiu que se sentiu muito lisonjeada quando Mark demonstrou interesse por ela durante as sessões na academia. Disse que achou estranhamente excitante ser desejada por alguém mais jovem e que simplesmente não conseguiu resistir a ele. Apesar de seus apelos por outra chance, eu já estou além do ponto de me importar com isso. Atualização 2. Graças a algumas das sugestões de vocês, entrei em contato com um advogado para iniciar o processo de divórcio com minha ex. Como Suzy me traiu, sei que não terei que pagar pensão alimentícia para ela. Também pedirei que ela saia da minha casa em breve. Agora, passando para a parte mais importante desta atualização, meu pai ficou um pouco curioso quando pedi que ele me acompanhasse à consulta do teste de DNA nesta semana. Eu simplesmente disse a ele que era para verificar possíveis distúrbios genéticos que poderiam existir na família, e ele não fez mais perguntas. Também pedi a ele que não mencionasse nada à minha mãe, dizendo que isso poderia deixá-la preocupada desnecessariamente com condições genéticas antes de termos os resultados. Ele concordou em manter o segredo sem pensar muito no assunto. Parte meu coração mentir para ele, mas é a única maneira de descobrir a verdade sem alertar minha mãe antecipadamente. Por enquanto, ainda estou aguardando os resultados do teste de DNA e farei uma nova atualização assim que souber mais. Atualização 3. Bom. Acho que todos nós estávamos certos. Meu teste de DNA saiu, e ele provou que eu não sou biologicamente filho do meu pai. Não consegui parar de chorar quando descobri e fui direto para a casa dos meus pais. Os olhos do meu pai quase saltaram do rosto quando ele leu os resultados, e minha mãe ficou pálida. Não vou entrar nos detalhes mais feios, porque estou muito irritado e abalado para escrever tudo, mas minha mãe finalmente desabou em lágrimas depois de negar inicialmente. Ela admitiu que teve um caso com um homem há 35 anos e ficou grávida de mim durante esse caso. Como ela também tinha intimidade com meu pai na mesma época, esperava que o filho fosse dele. Quando nasci com cabelo castanho, diferente do cabelo loiro dos dois, ela suspeitou fortemente que eu era filho do outro homem.
No entanto, para não destruir o casamento, ela terminou rapidamente com ele e manteve o segredo escondido. Meu pai nunca questionou nada, pois nunca teve motivo para isso, e sempre me aceitou como eu era. Após a confissão da minha mãe, meu pai ficou compreensivelmente furioso. Houve muitas lágrimas e palavras duras trocadas, mas, para resumir, meu pai e eu estamos agora hospedados no meu quarto de hotel. Ele parece estar em choque e quase não tem falado comigo. Sinto uma imensa simpatia por ele, porque, de certa forma, entendo o que está passando. Não consigo acreditar que tanto minha esposa quanto minha mãe se revelaram fraudes desse nível. Atualização 4. Desculpem pela demora, já faz quase um mês desde a minha última atualização. Primeiramente, quero tranquilizar a todos que meu pai não me abandonou após o resultado do teste de DNA. Ele me ama e deixou claro que sempre serei seu filho, não importa o que aconteça. Sinto-me extremamente grato por ter um pai como ele. No entanto, ele perdeu toda a paciência e perdão em relação à minha mãe. Pediu que ela saísse de casa, apesar de seus apelos desesperados, e até ameaçou jogar fora os pertences dela caso ela não saísse pacificamente. No fim, ela foi morar com a irmã. Eu me recusei até mesmo a olhar para ela, pois estou profundamente decepcionado com sua traição e engano. Meu pai já se reuniu com seu advogado esta semana para dar seguimento ao divórcio. Agora, sobre minha ex, Suzy. Ela foi formalmente notificada com os papéis do divórcio e recebeu a ordem de sair da minha casa. Obviamente, ela não aceitou isso bem e teve a audácia de aparecer no meu trabalho implorando por outra chance. Eu gritei com ela publicamente por ser tão descarada, avisando que, se ela se aproximasse de mim novamente, eu pediria uma ordem de restrição. Ela não tem outra escolha a não ser sair da minha casa. Para aqueles que perguntaram, eu removi o vídeo em que a flagrei em flagrante da minha conta no Facebook, mas guardei o arquivo de forma segura para usá-lo como prova durante o processo de divórcio. Essa cobra não vai receber um centavo meu. Por enquanto, tanto meu pai quanto eu estamos profundamente magoados e com o coração partido, mas estamos determinados a nos curar e seguir em frente. Estamos focados em reconstruir nossas vidas e encontrar forças um no outro enquanto deixamos para trás nossos parceiros infiéis. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.